Irmãos, convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Estaremos lendo os 3 primeiros versículos. Atos, capítulo 13. Os primeiros 3 versos. Atos, capítulo 13, do versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra do nosso Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhe sobre ele as mãos, os despediram. Vamos orar? Santo Eterno Deus, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui juntos para ouvir da Tua Palavra. Nos abençoe nesse momento, que nós possamos estar nos abençoando. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Para que obra Deus tem me chamado? Irmãos, é normal quando nós falamos de culto de missões, falamos sobre missões, nós voltarmos os nossos olhos para o campo missionário, para os irmãos, para os crentes que escolheram dedicar a sua vida inteiramente para pregar o Evangelho. É natural isso acontecer. Só que nós não podemos esquecer que todo crente, todo salvo, também possui a missão de ser uma testemunha de Cristo. Deus nos escolheu. Deus, Ele nos salvou. E Ele nos salvou com o plano, com o projeto de nos usar para a sua obra. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. É maravilhoso saber que Deus conhece cada um de nós e quer usar a cada um dos seus filhos. Ele deseja nos usar para a sua obra. Mas muitas vezes entramos na pergunta: aonde eu seria útil? Será que realmente Deus deseja me usar? Eu acho muito mais fácil Ele somente usar as pessoas que estão no ministério, pois elas se prepararam, elas escolheram esse caminho, esse chamado. Mas eu tenho minha vida comum, minha vida do meu trabalho, minha escola, faculdade. Não sei se eu poderia ou teria tempo para servir a Deus em algum local. Mas eu quero dizer que Deus, sim, Ele tem uma obra para a sua vida. Ele deseja lhe usar. Basta apenas que nós demos a Deus a oportunidade de mostrar como a grande obra a ser feita. Gostaria de mostrar para os irmãos que todos nós, todos somos salvos com um propósito. Todos somos salvos com um propósito. Deus tem um plano para cada um que Ele salvou. Deus tem um plano para cada um que Ele salvou. Observe, irmãos, nos versículos que nós lemos, no versículo 2 em destaque. Eu coloquei aqui, mas provavelmente vai ficar pequeno. Deixa eu ver. Até que não ficou tão pequeno.
nos versículos aqui, que mostra em destaque no versículo 2, que fala: e servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Deus tinha um plano para a vida de Barnabé e para Saulo. Mas nós temos que entender uma coisa. Não é porque Deus pediu para separar essas duas pessoas em específico, que as outras pessoas do texto mencionado anteriormente não tinham uma missão também. Esse texto é para mostrar que Deus, ele utiliza os seus salvos. E que ele tem planos para cada um de nós. Paulo estava servindo a sua igreja, mas Deus tinha um propósito diferente para a sua vida. Nós temos que entender que o chamado de Deus para servir, os planos de Deus para as nossas vidas, começam na salvação. A nossa salvação não foi uma obra do acaso. Deus, ele planejou que fôssemos salvos. Deus, ele nos conhecia antes mesmo de nós termos nascido. E sabendo, nos conhecendo, sabendo todas as dores que iríamos passar nessa vida, sabendo todas as nossas alegrias, nossas necessidades, Deus, ele planejou o momento exato, a forma perfeita para que você, que eu, conhecesse o seu amor e o sacrifício que o seu Filho Jesus fez na cruz. Ele planejou o momento exato que seria importante você conhecer o amor de Deus. Você não foi salvo por acaso, você não simplesmente ouviu um dia o Evangelho. Esse momento foi planejado por Deus. Foi arquitetado por Deus para que você pudesse ouvir e ter esperança nesse mundo tão difícil que nós vivemos. O plano de Deus para a sua vida veio muito antes de você conhecer a Ele. Deus, ele tem um plano para a sua vida e ele desejava que você conhecesse o seu amor. Conhecesse o sacrifício que Jesus fez para livrar a sua alma do inferno. Normalmente, quando falamos de plano de Deus, falamos de salvação, nós falamos que somos salvos. Mas nós lembramos do que somos salvos? Lembramos o que foi necessário para nos dar essa salvação? Eu fui salvo, os irmãos foram salvos de uma condenação eterna do inferno. Todos nós tínhamos um só destino, que era sofrer a eternidade no inferno. Era esse o único caminho que nos restava. Não tinha uma outra opção. Todo ser humano está fadado a esse destino. Deus, no seu amor, envia o seu Filho para mudar esse destino. Deus envia Jesus Cristo para sofrer e morrer em nosso lugar, para nos dar esperança de um dia poder estar com Ele nos céus. Somos salvos dessa condenação. Somos salvos através do sangue de Cristo, que Ele derramou na cruz por nós. Somos salvos dessa condenação. E muitas vezes nós esquecemos disso. E só dessa parte nós já temos que dar graças a Deus. Porque o plano dele já me alcançou. Já faço parte do plano de Deus. Mas o plano de Deus não termina aí. A salvação é o primeiro passo. Agora temos uma caminhada neste mundo. E Deus deseja usar aqueles que Ele salvou. Observe no versículo, Paulo aqui é um homem salvo que servia a igreja. E Deus chama ele e fala, olha, eu tenho um plano para a sua vida. Mas para irmãos, para Deus nos usar em seus planos, Ele já sabe que nós precisaremos
de instrumentos. Precisamos ser capacitados. E é por isso que a salvação é a primeira obra. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos antes de falarmos de como Deus nos capacitou. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Observe a forma que o plano de Deus começa em nossas vidas. Sabemos que todas as coisas, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também o chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Deus, tudo que Deus faz é para o bem daqueles que Ele o salvou. Observe novamente que Deus nos salvou conforme o seu propósito. O propósito de revelar a sua glória, de mostrar como o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que ao olhar para esse mundo caído, dominado por Satanás e o pecado, Ele deseja que essas pessoas tenham esperança. E por isso a Bíblia fala que Ele nos conhece. Ele nos chamou para que fazemos parte da sua família. O texto fala que Ele deseja que nós sejamos seus filhos. E que Jesus seja o primogênito, seja o primeiro entre muitos irmãos. Somos chamados, somos tirados do pecado para fazer parte da família de Deus. Esse é o plano que Deus tem para nós. Mas como o versículo mesmo menciona, Ele predestinou, Ele chamou, justificou e também glorificou. Há um processo na salvação. E para trabalharmos na obra de Deus, Deus capacita cada um que Ele salvou para participar da sua obra. Deus, Ele capacita cada um para participarmos da sua obra. Observe, eu gostaria que os irmãos observassem esse texto em Efésios capítulo 4, para observarmos como Deus nos capacita. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11. Começa dizendo: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que conduzem ao erro. Mas, segundo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação
de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Irmãos, Deus ele nos dá dons para que possamos servi-lo, para que possamos servir a sua obra. O texto em Efésios dá alguns desses dons que nós conhecemos. No livro de 1 Coríntios temos mais uma lista. Mas o que eu quero mencionar e observar nesse texto a princípio é o objetivo dos dons. O texto aqui nos fala que os dons servem para ser utilizados para aperfeiçoar os salvos. Necessitamos desses dons para realizar a obra de Deus. Necessitamos deles para abençoar uns aos outros. O que eu acho muito interessante é que Deus dá a cada um de nós dons variados, de acordo à sua vontade. Não somos nós que escolhemos o que seremos. Não somos nós que escolhemos qual capacidade, qual dom Deus irá nos dar. Ele que escolhe segundo o seu propósito. E por que Deus faz isso? Para entendermos que nós necessitamos uns aos outros. Eu necessito dos irmãos para o meu completo aperfeiçoamento. Eu necessito de cada um dos irmãos para que eu possa crescer da maneira correta que Deus deseja. O outro texto que tem mais uma parte, diz em Romanos capítulo 12, o segundo texto dos dons, Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Romanos 12, de 6 a 8, que diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faze-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. No primeiro texto, Deus ensina e fala: temos dons diferentes para o aperfeiçoamento da igreja, para a expansão da minha obra. Aqui Deus está falando: olha, você vai receber esse dom, você precisa se dedicar nele, se esforçar para que você utilize ele da melhor forma possível. Porque se você não realizar o seu dom, não utilizá-lo, o seu irmão que está ao seu lado será prejudicado. Quando eu negligencio o dom que Deus me deu, não é apenas a minha vida que eu estou prejudicando, mas também a vida do meu irmão que está ao meu lado. Se eu tenho a minha família salva, se eu não utilizo o meu dom, eu estou prejudicando a minha própria família, pois eu não estou suprindo a eles aquilo que lhe falta. Irmãos, nós temos que entender, a Bíblia nos ensina que Deus dá dom a todos. Ele não dá todos os dons para uma única pessoa. Tem pessoas, tem crentes que têm mais de um dom, a Bíblia mostra isso. Quando nós pegamos o exemplo dos apóstolos, é evidente que pelo agir deles, eles possuíam muitos dons, mas eles não possuíam todos. E a Bíblia evidencia isso. Temos lá no texto de 2 Timóteo, quando Paulo está exortando a ele e fala: olha, Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Naquele texto, Paulo está dando uma lista de afazeres para Timóteo do seu ministério. E ele vai colocando vários itens. E um deles é: faz o trabalho de um evangelista. Depois ele fala que para Timóteo se dedicar ao seu ministério.
Entendemos isso, pois Paulo está dizendo, Timóteo, você não tem o dom de evangelista, mas você tem que servir e trabalhar como estivesse. Paulo está mostrando que Timóteo não tinha esse dom. Talvez você conheça uma pessoa que tem muitos dons, que tem sido uma bênção na sua vida. Mas nós temos que lembrar que mesmo essa pessoa que é uma bênção na sua vida, ela precisa de você. Não podemos querer que uma só pessoa supra todas as necessidades da minha vida ou da vida da nossa igreja. Deus nos colocou nesse local com um propósito. E Ele quer nos usar aqui. Deus não usou esse ministério da nossa igreja para alcançar a sua vida à toa. Se Deus usou esse local, essas pessoas, esses irmãos que estão aqui, é porque Ele deseja te usar aqui. Ele tem um plano para a sua vida nesse local. E não podemos deixar que apenas algumas pessoas trabalhem e sirvam. Pois se eu deixo de servir, eu estou prejudicando aquela pessoa que é uma bênção na minha vida. Nós dependemos um dos outros. Eu, como um crente, dependo de vocês. Eu dependo da vida do Marcos, que é um bom professor, que utiliza o seu dom para servir, para ensinar. Já foi meu professor. Eu necessito do dom do irmão Ademir, que me ajuda, que aconselha. Eu necessito do dom da irmã Cida, que está sempre disposta a servir, a ajudar, que está no berçário sempre, desde de me pegar no colo e pegar os meus filhos. Eu posso ficar tranquilo, sabendo que tem uma boa avó lá no berçário cuidando das crianças. Eu necessito do dom, da disposição para servir de todos os irmãos. Eu necessito do dom da Jorge, da Paty, que mostra com alegria estar aqui servindo. Eu necessito de cada um de vocês, para que eu possa crescer e agradar a Deus. Da mesma forma, os irmãos necessitam de mim, para que eu exercite o meu dom e ajude nessa caminhada. A igreja como um corpo necessita um dos outros, para que ela cresça e tenha forças para realizar a obra de Deus nesse local. Podemos muitas vezes ser enganados por Satanás e dizer, olha, eu não sou tão qualificado, eu não tenho tanta relevância na minha igreja. Isso é mentira. Satanás implanta essa semente de engano em nossos corações para fragilizar, para danificar a obra da igreja. Porque ele sabe que se ele fragilizar uma pessoa, a obra já vai ser comprometida. Outra pessoa já terá que assumir essa responsabilidade. Isso vai cada vez mais acontecendo e uma pessoa começa a ficar sobrecarregada com muitas tarefas. E no dia que essa pessoa não pode realizar todas essas tarefas, a igreja quebra. Pois tudo foi concentrado em uma ou algumas pessoas. A Bíblia também nos ensina que não existe um dom superior. O texto aqui nos mostra que Deus deu dons para todos, mas Ele não ranqueia esses dons. Não existe uma hierarquia de dons que nós podemos falar, olha, quem tem esse dom é melhor. Porque todos são fundamentais para o crescimento. Da mesma forma que eu mencionei que eu dependo dos irmãos, eu não tenho todos os dons. Então eu necessito de alguém que tenha os dons que eu não tenha para o meu crescimento. E é por causa disso que Deus não dá todos os dons para uma só pessoa. Porque isso iria de contra ao que ele ensina na Bíblia sobre a unidade do corpo de Cristo, como nós necessitamos de uns aos outros.
Se um crente tivesse todos os dons, para que ele precisava da igreja? Ele é autossuficiente, ele não necessitaria do apoio um dos outros. Todos os dons têm o seu valor. Nós sempre mencionamos e mostramos que o trabalho da nossa igreja não se resume a esse momento que estamos aqui. Para que esse culto seja realizado, muitas outras coisas precisam acontecer durante toda a semana. A participação de muitos irmãos é necessária. A dedicação. Mas nós temos esse hábito de querer escolher ou taxar alguém como mais importante. Novamente, é uma armadilha de Satanás. Para fazer que aqueles que não possuem um dom tão chamativo, desanimem. Como nós lemos aqui nesse versículo, estamos falando sobre missões. Existem 2 dons aqui que mencionam, que são fundamentais para a obra missionária, no versículo 8. Ao que exorta, faz com dedicação, o que contribui com liberdade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Como alguém com esses dons pode ser útil, servir na obra missionária? Todos esses dons estão conectados em missões. O missionário precisa que cada crente que possua cada um desses dons trabalhe para que o seu ministério seja realizado. Aqui no primeiro podemos colocar como missionário que tem um ministério em suas mãos. Mas ele não pode realizar o seu ministério se não tem ninguém que o exorte, que o auxilie em sua caminhada. Ele não pode servir a Deus, estar no campo, se não tem alguém que contribua. Eu sei que nos nossos dias falar de dinheiro é muito complicado. Porque infelizmente fomos rodeados de pessoas aproveitadoras. Que falam do dinheiro de uma maneira errada, e ensinam de maneira errada. Mas, irmãos, Deus dá o valor a quem contribui. É uma graça de Deus ter a vontade de ofertar para a obra. Há pessoas que sentem alegria de servir nesse campo, na parte de contribuição. Há pessoas que conseguem ter a misericórdia e ajudar os missionários, as pessoas que estão servindo de maneira extraordinária. Nós precisamos valorizar todos os dons. Eu gostaria de, antes de continuar, dar uma explicação, que muitas vezes nós podemos confundir dom com função ou cargo. E aí que muitas vezes acontecem os grandes problemas. Pois eu acredito que para ser um missionário, para pregar o evangelho, eu preciso ser um missionário, eu preciso ser um pastor. Mas a Bíblia nunca disse isso. O que é um dom? Nós vimos que dom é algo que vem de Deus, é uma dádiva que Deus nos dá para servir na sua obra. Mas pode existir, às vezes, um caso de uma pessoa que não tem esse dom ter que fazer a função ou exercer o cargo de alguém que tem esse dom. O exemplo de Timóteo. Ele não era evangelista, mas Paulo fala: Timóteo, você necessita fazer esse serviço, mesmo não sendo. Eu conheço um irmão em Cristo, muito dedicado à igreja, à igreja onde ele era membro. Sempre disposto a servir, sempre disposto a fazer muitas coisas. E um dia ele soube que uma igreja próximo deles estava fechando. A igreja não tinha mais pastor, os irmãos estavam indo embora procurando outras igrejas.
E ele ficou desesperado e falando, não pode. Não podemos deixar uma igreja fechar. Ele foi até o seu pastor, conversou com ele e disse, pastor, eu estou à disposição para ir lá e ajudar de vez em quando. Até nós conseguimos alguém para trabalhar lá. E esse irmão começou a ir nessa igreja, a trabalhar, ficar se dispondo a servir. Ele ficou tão disposto, se envolveu tanto naquela igreja, que algumas pessoas começaram a chegar naquele local e o viram como o pastor de lá. O reconheciam como pastor. E quando eu o encontrava com ele, eu mesmo chegava e falava, olá pastor, e cumprimentava ele, e ele falava, meu irmão, eu não sou pastor. Eu não tenho esse chamado. A única coisa que eu fiz é não desejar uma igreja fechar. Mas eu não tenho esse chamado, eu sinto que eu não tenho essa capacidade. E todos os dias eu tenho orado para que alguém chegue até aqui que tenha esse chamado. Observe, irmãos, que uma pessoa que admite não ter um chamado está fazendo o trabalho de alguém. Nós, na nossa igreja, podemos estar realizando essa mesma coisa. Quando estamos exercendo uma função que nós não temos um dom, nós podemos realizá-la. Mas com dificuldade. Temos que nos empenhar bastante. E quando oramos e uma pessoa chega, ou um crente se levanta que tem esse dom, e começa a assumir esse ministério, ele se desenvolve de uma maneira muito mais fácil, mais rápida, porque Deus capacitou ele para aquilo. E aquela pessoa que estava disposta a servir, tira um peso tão grande das suas costas. É um desgaste que ela foi liberada tremendo, pois agora ela pode se focar naquilo que Deus deu a ela. Vai existir momentos em nossas vidas que nós teremos que exercer funções que nós não somos capacitados, não temos um dom. Mas Deus pede que nós façamos, por amor à sua obra. Mas nós temos que lembrar que Deus colocou a cada um de nós dons. E se alguém está trabalhando na área que ele não possui um dom, é porque tem alguém do seu lado que está de braços cruzados. Porque Deus nunca irá deixar uma igreja necessitada. Se há função, se há necessidade do trabalho, é porque Deus colocou pessoas nesse local que são capazes de servir. Então, muitas vezes nós temos que olhar para o nosso redor e pensar, por que eu estou aqui? O que Deus deseja para mim aqui? Será que eu simplesmente estou aqui para aproveitar da comunhão? Ou Deus quer que eu sirva aqui de coração, Ele tem um propósito para a minha vida aqui? Deus deseja nos usar. Cada um de nós tem um dom. Dons diferentes para o avanço da obra de Deus, para o aperfeiçoamento da sua igreja. Eu lembro que uma vez, quando eu estava no seminário, surgiram com um teste de dons. Você responde um questionário e você descobria qual era o seu dom. Só que aí tem um problema. A gente foi lá, algumas pessoas fizeram animadas na escola dominical. Metade da sala tinha o mesmo dom. Era um monte de líder, um monte de mestre, mas não tinha ninguém para ser ensinado. Não tinha ninguém para servir, não tinha ninguém para contribuir, não tinha ninguém que exortava. Por quê? Quando nós respondemos ao nosso gosto, a gente vai colocar nossas preferências. E vamos ser sinceros, se nós temos a oportunidade de liderar, de ser quem toma alguma decisão, nós vamos querer ser essa pessoa.
Por isso que uma sala inteira de 40 pessoas, 30 era líder. Aí a pergunta, uma igreja que só tem líder, é perfeita? Uma igreja que só tem pessoas para ensinar e ninguém para aprender, ninguém para exortar, ninguém para contribuir, ninguém para servir, é uma igreja saudável? Não. Precisamos de líderes, precisamos de professores, precisamos de pessoas que contribuem, precisamos de pessoas que sirvam, precisamos de pessoas que exortem. Todos os dons são fundamentais para a obra de Cristo. Então não tenha vergonha do seu dom. Não tenha vergonha de quem você é, porque Deus, Ele te ama do jeito que você é. Porque Ele te salvou e está transformando a sua vida. Ele te salvou como pecador, mas você não é mais Ele. Agora você é um salvo em Cristo. E Ele quer te usar com o dom que Ele te deu. O que eu tenho feito para a obra de Cristo? Talvez nós temos um outro problema. Como eu vou descobrir o meu dom? Aonde eu vou me encaixar? Se todos têm um propósito, como eu me encaixo? Só vamos descobrir os planos de Deus quando estamos dispostos a servir. Só descobrimos os planos de Deus quando estamos dispostos a servir. Novamente, lá no livro de Atos, no texto que nós lemos, capítulo 13, nos versículos de 1 a 3, a Bíblia é muito clara em mostrar que antes de Paulo e Barnabé serem chamados, eles estavam servindo a igreja. Nos versículos que mencionam, versículo 2, no versículo 1 dá os nomes das pessoas que tinham dons, profetas e mestres. No versículo 2 fala, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o serviço dele, a vontade de servir, veio antes dele ser chamado. Ele não estava exercendo todos os seus dons de ministério, mas ele já estava servindo. Irmãos, nós somos algumas vezes, por causa da forma que o texto foi escrito, acreditar que pouco tempo se passou entre um capítulo e outro, em alguns livros da Bíblia. Talvez podemos pensar, de um capítulo para o outro só passaram alguns dias, talvez até horas. Mas algumas vezes, de um capítulo para outro, passaram-se anos. Do capítulo 9, onde Paulo se converte, até esse capítulo, se passaram 15 anos. Durante esses 15 anos, Paulo estava servindo na igreja. E somente depois de 15 anos servindo na igreja, que Deus se apresenta a ele e fala, olha, agora você está pronto para a obra que eu te chamei. Você só vai utilizar o seu dom agora. O do chamado do ministério. Eu já tinha chamado você e você já tinha esse dom. Mas primeiro você precisava servir na igreja. Estar disposto a fazer a minha vontade. Aí sim, eu vou te mostrar qual é o meu plano para a sua vida. Paulo esperou 15 anos para receber o seu chamado. Isso deve nos dar alegria. Porque muitas vezes nós queremos servir. Mas servimos às vezes 1 ano, ou até 6 meses, menos. E vai, não me encaixei. Eu acho que servir assim na igreja não é para mim. Se formos nesse raciocínio, coitado de Paulo. Já teria desistido. 15 anos na igreja. O que isso nos ensina? Que às vezes leva tempo para encontrarmos o nosso propósito na igreja. Isso nos ensina
que às vezes Deus tem algo a nos ensinar antes de nos usar. Então não podemos acreditar, pensar que será algo rápido, será algo fácil. Temos que nos desenvolver para sermos usados por Deus. Paulo teve que esperar 15 anos para ir para o ministério. Irmãos, uma coisa que nós também temos que tomar cuidado é acreditar que para que o meu dom desperte, eu tenha que ter uma função, um cargo na igreja. Se eu tivesse tal cargo, eu tenho certeza, aí eu ia servir a Deus. Se eu fosse um músico, se eu fosse um professor, se eu fosse aquilo, aí sim eu ia servir com alegria. Podemos ser tentados a ter esse pensamento. Mas não é essa a ideia. Deus chama quem já está servindo, quem tem a disposição. Normalmente, quando nós convidamos, chamamos alguém para servir, para trabalhar, para ajudar, vemos algumas características, vemos a disposição, a alegria em estar na igreja, estar servindo. É isso que é necessário para agradar a Deus, essa disposição. Irmãos, lá no texto de Atos capítulo 16, os irmãos não precisam ler, mas ali está mostrando o momento em que Paulo, já no ministério, estava desejoso de ir para um outro local para pregar o evangelho. Vou mostrar aqui o texto, Atos 16, do 6 ao 8. Só que a Bíblia menciona que o próprio Espírito Santo o impede. O próprio Deus não permite que Paulo vá a um certo local falar de Cristo. Então ele descobre nos versículos 9 e 10 que Deus tinha um outro plano para a sua vida. Que o chamado de Deus era que ele fosse para outra região. Irmãos, quando nós estamos dispostos a servir, Deus vai começar a orientar, direcionar a nossa vida. Quando eu quero agradar a Deus, Deus irá me guiar. Eu só vou ser guiado por Deus se eu estou disposto a servi-lo. A Bíblia menciona que nós pedimos a direção de Deus. A Bíblia nos orienta a buscar essa orientação. Mas Deus, Ele deseja isso, mas só irá realizar quando nós estamos dispostos a servir, a ouvi-lo. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele se revela e recompensa aqueles que desejam servi-lo. Há um texto muito, na verdade nem é o texto todo, o versículo todo, mas há uma parte de um versículo lá no livro de Hebreus, que muitas vezes nós gostamos, que fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ô partezinha bonita, né? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quantos lembram qual é o que o texto diz antes dessa frase? Muitas vezes nós não lembramos. Vamos dar uma olhada? Hebreus, capítulo 11. Normalmente nós focamos naquilo que nós queremos. Queremos as orientações de Deus, mas esquecemos do que Ele pede para nos orientar. Hebreus 11, versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O versículo diz: você quer receber as bênçãos, o galardão de Deus? Sim, mas primeiro você precisa de fé.
A fé só é obtida ao ouvir da palavra de Deus. A fé só é obtida quando colocamos em prática os ensinamentos de Deus. A fé só é obtida através de experiências de tempo investidos com Deus. Então, para eu ser ouvido, receber os galardões de Deus, eu preciso passar por todo esse processo. Ter intimidade com Deus, ser obediente a Ele, servi-lo. Porque como o texto mostra, eu preciso de ter fé, acreditar em Deus. Como eu posso dizer que eu acredito em Deus e não o obedeço? Não sigo o que Ele pede? Será que realmente eu acredito no poder do meu Deus? O que muitas vezes acontece é que as pessoas buscam a Deus se confundindo com um auxílio. Há uma grande diferença em buscar a Deus, como a Bíblia ensina, e simplesmente correr a Deus como alguém que pode ajudar, um auxílio na dificuldade. Porque quando você está passando por um aperto, você vai buscar a Deus. Todas as pessoas fazem isso, salvos ou não. Mas o que elas estão procurando? Simplesmente a solução do problema dela. Aquele problema em específico. Elas não querem conhecer a Deus, não querem aprender de Deus, muitas vezes. Só querem a resposta daquele problema em especial. E é por isso que existem tantas pessoas desiludidas, desanimadas com Deus. Porque elas falam, olha, busquei a Deus, tentei buscar a orientação de Deus, mas não achei. Eu não consegui ver o que Deus queria para a minha vida. Mas será que você estava buscando a Deus da maneira correta, da maneira que Deus desejava, com fé? Ou simplesmente Deus, como nós mencionamos já algumas vezes, Deus é simplesmente um gênio da lâmpada, que você pode ir lá, aparecer a qualquer momento quando surge a oportunidade, ao seu prazer, esfregar a lâmpada e Ele realiza os seus sonhos, os seus desejos. Não é isso que a Bíblia ensina. Para que Deus nos abençoe, precisamos chegar a Ele com fé. E infelizmente até muitos crentes têm buscado a Deus da maneira errada. Pessoas que se dizem salvas, que já foram transformadas pelo sangue de Cristo, mas não querem um relacionamento com Deus. Não querem se comprometer, não querem obedecer a sua palavra. Mas dizem que buscam a Ele. Sim, buscam. Quando a corda já está no pescoço. Aí eu preciso buscar a Deus. E da mesma forma, daquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus, começam a se frustrar e decepcionar com Deus. E alegar que Deus não está ouvindo. Sim, Deus está ouvindo. Mas quem escolhe a maneira de chegarmos até Ele é o próprio Deus. Nós temos que obedecer. Ele que escolheu a forma. Não podemos achar, presumir que eu posso escolher a forma. É Deus. E irmãos, somente para terminarmos, ao entendermos o propósito de Deus em nossas vidas, o propósito de Deus para nós, somos tomados por uma alegria e satisfação. O texto que eu peço para os irmãos lerem é Filipenses capítulo 3. Um texto muito conhecido. Filipenses capítulo 3. Versículo de 7 em diante. Que diz, Filipenses capítulo 3, primeiramente do 7 ao 8, diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo.
Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Observe aqui que o texto está nos ensinando, fora, olha, eu perdi tudo, mas eu estou feliz. Considero aquilo que eu tinha, aquilo que eu buscava, agora como algo inútil. Irmãos, quando nós conhecemos, entendemos, o texto está nos ensinando, olha, agora você, Paulo aqui está falando, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. A minha vida antes de obedecer a Deus, hoje eu acho que eu perdi tempo. Agora, eu entendo o que é ter um propósito maior, algo que eu posso servir, alguém que eu posso servir num trabalho que irá durar a eternidade. Versículos 9 a 11. E ser achado nele, não sendo justiça própria, que procede de lei, senão a que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículos 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E existe um texto no primeiro capítulo desse livro que todas as vezes que eu leio, eu fico pensando, será que eu teria coragem de dizer que é esse? Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essa carta e aí falando, olha, eu me esqueci de todas as coisas que passaram, porque agora eu encontrei o meu Deus, o meu Salvador, e agora estou entendendo o que realmente tem valor nessa vida. Tanto que para mim agora, eu só vivo, o meu viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque sabemos que após essa vida, vamos encontrar a Cristo lá nos céus. Mas eu fico imaginando, será que eu tenho a coragem hoje de dizer isso? Será que a minha fé, o meu compromisso com Deus é tão grande que eu posso dizer isso? Se eu morrer hoje, estou feliz. Eu não sei. Essa fé, essa certeza é desenvolvida tempo a tempo, quando eu invisto minha vida a Deus. Paulo, ele tinha essa convicção. Ele tinha essa plena convicção de que a vida dele agora era completamente de Cristo. Mas Paulo era um missionário, ele era um pastor, ele era um apóstolo. Claro que a vida dele era voltada 100% para Cristo. Novamente, irmãos, ninguém tem todos os dons. Paulo não poderia se aperfeiçoar sozinho, ele necessitava da igreja. Se ele estava alcançando, buscando a perfeição, a plena maturidade, ele tinha pessoas à sua volta. Ele tinha crentes que o ajudavam nesse ministério. E se Paulo, como um homem, buscava isso, nós também podemos. Como igreja, como crentes. Talvez os irmãos tenham exemplos na sua vida de crentes
que eles podiam falar, olha, eu via Cristo na vida dessa pessoa. Não com atitudes, não, ele não pregava. Ele não era um professor. Mas ele vivia Cristo. Eu via que ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha a alegria de compartilhar do amor de Deus. Eu vi uma pesquisa de um pastor que está fazendo seus estudos, que hoje em dia, 50% das pessoas que estão na igreja, que são salvas, se tiverem 5 anos de vida cristã, em 5 anos, talvez, eles já compartilharam uma vez sobre Cristo para alguém. 50% da igreja, em 5 anos, só compartilhou do amor de Cristo para uma pessoa. Será que isso é a vontade de Deus? Irmãos, quando nós falamos, Paulo está falando aqui, o meu viver é Cristo. Ele está dizendo que ele tem alegria de falar de Jesus. Ele vive para que as pessoas olhassem para ele e se questionassem por que ele é diferente. Muitas vezes nós, como igreja, não temos essa visão. Que as pessoas olhem para nós e falamos, tem alguém diferente aqui. E nós possamos ter a oportunidade de falar de Cristo. Nós não somos, eu não posso jogar o peso para todas as pessoas de terem alguém que você já falou de Cristo e essa pessoa aceitou. Eu não posso jogar esse peso para todas as pessoas. Falar, irmão, você é obrigado a levar tantas pessoas a Cristo. Eu não vou jogar esse peso, porque eu não posso. Mas um peso Deus pode te dar, que você tem que testemunhar. Os frutos vêm de Deus. Mas a responsabilidade de testemunhar nós temos. Como eu gostaria que todos nós pudéssemos ter a experiência de levar alguém a Cristo. Os irmãos não sabem como é uma alegria tremenda. Não há como explicar. Dependendo da situação, a única coisa que você pode fazer é chorar junto com a pessoa. Você ver que a pessoa entendeu a palavra de Deus. Que a um instante ela iria para o inferno e agora ela não vai mais. Não existe sensação mais maravilhosa. E todo crente pode ter essa sensação. Mas muitas vezes nós escolhemos não tê-la. Porque é difícil, é penoso, exige tempo. E nós não queremos isso. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, eu vivo para isso. Tudo que eu faço era para mostrar a Cristo. Em todas as outras religiões que existem no mundo, existe um momento na vida delas que elas alcançam um pleno conhecimento daquilo que elas vivem, daquela religião. Muitas religiões dizem que isso é iluminação, outras falam que ela alcançou o nirvana. Essa concepção foi tirada do conhecimento, do relacionamento que uma pessoa que conhece a Deus pode ter. Porque quando uma pessoa, um crente, tem intimidade com Deus, tem maturidade espiritual, entende que a vida dele foi dada por Deus, resgatada por Cristo, e ele tem o privilégio de passar esse conhecimento a outro, ele vai viver para aquilo. E esse momento que ele entende isso, ele não vai perder nenhuma oportunidade. É esse estralo que as outras religiões falam. A Bíblia também ensina isso, da maneira correta, com um relacionamento com Deus. Nós estamos aqui hoje para renovar um propósito que nós temos, de ajudar os nossos missionários.
Mas cada um de nós tem um propósito com Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Será que eu estou disposto a dar ouvidos a Deus? Será que eu quero exercer o dom que Deus me deu? Porque se sim, eu vou ter uma alegria que eu não posso explicar. A satisfação de ser usado por Deus é sublime. E somente alguém que tem um relacionamento com Deus pode ter. Que nós possamos pensar que é um privilégio saber que o Deus, Criador dos céus e da terra, está contando com a minha participação em sua obra. Que nós possamos pensar nessa responsabilidade. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conta com a nossa participação em sua obra. O Senhor não necessitava de nenhum de nós, mas o Senhor escolheu nos usar. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio. Nos ajude, Senhor, a ser bênçãos um na vida dos outros. Nos ajude, Senhor, a querer servir para a cada dia aprender qual é o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Que eu possa ter a alegria, que nós possamos ter a alegria de estarmos juntos, servindo ao Senhor. Ensinando, ofertando, servindo. Nos dê a alegria de estar juntos, louvando ao Senhor. Para que nós possamos dar continuidade à sua obra. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém.